8h10 em Campos. Bom dia. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Agora são 8h11. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro. Tempo bom em Campos, pelo menos lá no Julião Nogueira. Céu aberto com sol, céu claro e calor aí de 28 graus já nesta manhã. Julião Nogueira, Parque Esplanada, Pecuária, essa região toda aí, muito bacana, muito legal. E a gente volta com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje no programa com o Rodrigo Gonçalves, estamos tendo o prazer de conversar com a Kelly Mendonça. Ela é coordenadora da Fundação CDL e fala sobre, né, essa história, os serviços, a importância desta instituição para pelo menos 60 famílias em Campos que atendem, né, que são atendidas através dos seus jovens, através das suas crianças. Então, eu quero trazer o Rodrigo para abrir esse bloco, por favor, Rodrigo, e falar sobre esse tema que é o que tem feito aí, né, a cidade ficar preocupada com relação aos próximos dias, meses até, já que a LOA não destrava na Câmara Municipal de Vereadores. Rodrigo, por favor. É isso, Cláudio. A gente está nesse impasse ainda, né? Como a gente já colocou aqui, para que o prefeito possa, segundo colocado, né, por ele, por sua equipe, administrar o orçamento desse ano, ele necessita aí que seja votada, então, a lei orçamentária anual. Há divergências em relação a isso. Algumas pessoas dizem que ele pode já começar a atuar com o duodécimo, o judiciário dele entende que o uso do duodécimo não é possível. Então, tem todos esses questionamentos técnicos que são colocados de um lado e de outro, e aí a gente só fala nessa questão da insegurança que foi criada na cidade, independente da disputa política, que a gente sabe que existe, não pode criar esse momento de insegurança para, principalmente, a gente está falando dessas OSCs, mas a gente está falando da cidade como um todo, né? De várias outras instituições, hospitais filantrópicos, né? Que também estão aí vivendo esse momento de segurança. As próprias empresas de ônibus, quando a gente colocou, né, o próprio Cetranspaz já se colocou aí como uma situação preocupante na questão do transporte. Aí você imagina, se o transporte para, como é que a cidade se movimenta? Ou seja, o comércio vai ser prejudicado, vários outros setores serão prejudicados. Então, é uma coisa que vai encadeando em série, né, em sequência. E aí, a gente falando basicamente diretamente sobre a questão da Fundação CDL, a Kelly já explicou para a gente no início lá do programa, e ela vai repetir agora, até para aquelas pessoas que estão chegando agora, sintonizaram com a gente, né, sobre o projeto que é desenvolvido dentro da Fundação CDL. Entre os vários projetos e programas desenvolvidos pela Fundação CDL, tem um deles que recebe recursos do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que é o CMPDCA, que são recursos que vêm do Fundo Municipal da Infância e Adolescência. E dentro desse fundo, a Prefeitura também coloca uma parte de recursos, mas não é um fundo só gerido com recursos da Prefeitura. E aí, diante disso, por como esse fundo ele funciona dentro do orçamento do município, agora, sem o orçamento, não foi possível a assinatura do termo de compromisso que essas instituições já assinaram lá atrás. Não assinaram, na verdade, eles conquistaram o direito de ter esse contrato, porque eles participaram do edital, de um chamamento público, apresentaram o projeto, foi avaliado o projeto, eles prestaram contas do que eles já haviam feito nos anos anteriores, e por conta disso, eles teriam, então, agora, já no início desse ano, como a Kelly falou, a mudança de passar a receber até em 12 parcelas, porque a gente já noticiou isso aqui também. Durante muito tempo, essas OSCs, elas ficavam prejudicadas quando elas recebiam não por todos os meses. E também teria uma novidade, que é o quê? O aumento na per capita, que durante 5 anos esses projetos não tinham nenhum tipo de reajuste em cima do atendimento que era prestado a essas crianças e adolescentes. Então, tudo isso seria colocado agora em 2024, inclusive com a possibilidade de ampliação do atendimento em muitas dessas OSCs. Então, eu queria que a Clara explicasse para a gente
qual projeto diretamente pode ser afetado nesse momento, como ela tem encarado essa situação, também como tem visto, né, todo esse impasse da lei orçamentária anual, o impacto que isso pode trazer para projetos como o desenvolvido pela Fundação CDF. Kelly, fala para a gente, como é que o projeto, qual seria o projeto prejudicado, como é que vocês pretendem lidar com isso e como que você vê essa situação que o município hoje está passando em relação à não votação da Lua? Então, o projeto afetado diretamente é o projeto Voa Juventude. Mas quando a gente vê algo dessa proporção, a gente sabe que vai impactar diretamente em todas as famílias, inclusive nos outros jovens que não são desse projeto. Porque quando isso vai afetar transporte público, vai afetar o acesso dele às empresas, à fundação para estudar, né? As famílias que já são vulneráveis, né? Vai afetar aquelas que recebem um cartão Goitacá, são em torno de 10 mil famílias, se eu não me engano. Então, elas já passam por situação de insegurança alimentar. Então, essas famílias vão ficar prejudicadas. É muito triste porque a gente passou um ano planejando e construindo cada vez mais melhorias para um projeto. Esse projeto ele não é engessado. Como eu falei, ele vem trazendo novidades. A partir do momento que a gente trabalha e vê as demandas que vão surgindo, demandas novas, a gente adapta ele. Então, nós fizemos um projeto repaginado, um projeto que traz psicopedagogo que não trazia no anterior, porque nós identificamos que jovens não estavam passando em processos seletivos pela dificuldade da escrita, da leitura e interpretação, muitos das sequelas que ficaram pós-pandemia, né? Jovens que já tinham aí uma defasagem escolar que se agravou na pandemia. Então, a nossa entidade ela não se preocupa apenas de mão de obra técnica. Nós realizamos um trabalho de forma integral e aí detectamos essa dificuldade com os jovens. Dificuldade essa que as escolas não conseguem ter o momento, nem o profissional para resgatar essa aprendizagem perdida, não há tempo a parar. Então, o aluno que estava quarta, que foi passado para quinta, que foi passado para sétimo, oitavo, que não teve a base anterior, ninguém vai parar lá no sétimo ano para resgatar aquilo que ele devia ter aprendido lá na alfabetização, lá nas séries iniciais. Então, nós colocamos, previsionamos nesse plano de trabalho um psicopedagogo para um dia específico trabalhar a dificuldade de leitura e escrita, que são imprescindíveis para o processo seletivo, né? A questão da interpretação. Às vezes temos jovens super dinâmicos, proativos, desenvolvidos, mas se ele tiver que fazer uma avaliação, uma entrevista final na empresa, em que ele tenha que passar por um processo teórico, ele é pego nisso, então a gente se dá nesse impasse. Então a gente trouxe esse profissional para trabalhar com ele, resgatar essa dificuldade que ele tem. Como eu falei, trouxemos um profissional de mídias digitais para trabalhar essa parte que colabora, né, para a formação nas empresas, para essa parte digital de divulgação, de marketing, e também dar condições ao próprio jovem a produzir o próprio material de casa. Então, enquanto ele não consegue essa inserção no mercado, ele pode ele mesmo produzir seus conteúdos e ganhar alguma coisa de forma autônoma, quem sabe aí se tornar um empreendedor. Nós trouxemos essa disciplina de empreendedorismo e mídias digitais. Então, são coisas que estavam projetadas, foram previsionadas no projeto. Então, a gente escreveu esse projeto e a gente não conseguiu colocar em prática. E mais, se a gente não conseguir, a gente vai ter que refazer o projeto, porque são profissionais que hoje a gente não tem pagamento para eles, são profissionais que foram convocados, não tem pagamento, a gente não vai ter como pagar os encargos trabalhistas, nós não temos como convocar esses jovens, porque esses jovens, eles saem, eles ficam com a gente, né, de manhã e à tarde, né, no contraturno, quando recomeçar as aulas, e nesse mês de janeiro, por estarem, né, com esse tempo disponível para estar conosco, para assegurar, né, esse vínculo de proteção para eles,
a gente não tem o lanche, a gente não pode fazer a compra do lanche, a gente não pode fazer a compra do material didático que a gente oferta para eles. Ou seja, tudo parado. Coisas então, que já, foram só para a gente entender, previsionadas. só para a gente entender, se tivesse já feito o termo, assinado o termo, que sequer vocês conseguiram assinar o termo, né, por conta dessa situação, esse projeto já teria iniciado agora em janeiro? Sim, ele não teria parado, ele já teria iniciado. Então, na Já verdade, era agora Já ele era não para pode nem estar começar ainda. acontecendo, as contratações feitas. Então, a gente sofre essa insegurança até jurídica, né? Porque a gente contrata um profissional, seleciona esse profissional e a gente não vai poder arcar com as despesas trabalhistas dele, né? Porque tudo isso foi previsionado. Isso teve muito tempo para ser previsionado. Essa LOA, ela foi encaminhada para a Câmara dos Vereadores desde agosto. Os nossos projetos, desde outubro, foram entregues, né? Estava tudo já previsionado, um ano que era para começar com muita calmaria, com muita tranquilidade, os projetos todos inscritos, mas é impossível que o presidente assine algo que ele não possa arcar, né? O que as pessoas não entendem é que não está em questão ter ou não ter dinheiro no município, está em questão é não poder empregar, né, esse dinheiro, porque não houve orçamento previsionado. Houve a previsão, mas não houve a aprovação, né? Essa é o que a gente chama para votação, é com essa necessidade, a gente convoca a sociedade, inclusive eu aproveito o espaço para esse ato público, esse manifesto na Câmara. Eu acho que tem que ficar claro, porque nós entendemos que há uma disputa política, isso está claro para todo mundo, mas a gente não pode banalizar essa disputa política sem justificar os argumentos, né? A não votação da LOA não é justificável de forma alguma, porque os interesses são da população. O prejuízo é geral, você está vendo aí, não são só as instituições, é que nós somos porta-vozes de um público, né? Você não poderia ir chamar aleatoriamente pessoas da cidade para falar, às vezes, coisas que elas nem sabem que estão acontecendo. Muitos só vão perceber quando for sacar e não achar o valor do Goitacá. Muitos só vão perceber quando não tiver o transporte público, né? Agora, o cancelamento, a ameaça de cancelamento, né, do verão, dos shows, enfim, não está só em questão os shows, né? Está em questão, por exemplo, os ambulantes, por exemplo, o comércio que se programou para uma demanda de público que, uma vez cancelado, vai ser prejudicado. Então, assim, são muitas consequências e que, como nós somos de ponta, nós estamos na ponta, nós lidamos com as famílias, a gente vem a público como representante desse público que a gente atua. Nós temos propriedade para falar deles, porque é um público que a gente acompanha, né? A gente acompanha essas famílias e sabemos das necessidades que elas têm. Então, a gente se reuniu, os conselhos, né, são representantes de diversas áreas, da saúde, da educação. A gente se reuniu ontem pela manhã, lá no Conselho Municipal de Saúde, representantes de todos os espaços, e chegamos a essa conclusão, sabe? Porque o diálogo foi tentado, nós tivemos várias comissões, inclusive nos reunimos na própria Câmara com o presidente, a fim de passar as nossas angústias, né, nossas incertezas para o atendimento do nosso público, e, infelizmente, nada foi solucionado, né? Os argumentos não foram suficientes e nenhuma previsão foi feita, né? E aí a gente vê uma tentativa de fracionar uma LOA e invalidar uma audiência que teve validade, que foi a da CDL, né? Que foi a audiência pública para a discussão da LOA, onde todos os representantes ali colocaram os riscos da não votação, e aí trazer para essas novas datas fragmentadas para uma discussão da LOA, não há mais o que discutir,
né? A gente chegou num nível, só para vocês entenderem, né, que perderam-se todos os prazos, nem para emendas vai poder ser feito, nem suplementação, os prazos foram todos perdidos. Então, assim, a gente está em uma insegurança total, até para fazer um retroativo, porque a gente já passou por situações em que o repasse foi feito posterior, lá em março, em fevereiro, que houve uma possibilidade de um retroativo para janeiro e fevereiro. Nesse caso, já se esgotaram todas as possibilidades, né? O duodécimo foi explicado ontem, é feito entre a apresentação, né, do orçamento e a votação. Só pode ser feito nesse período. Passado esse período, há muita divergência em relação a isso técnico. A gente já ouviu também alguns juristas que dizem que o que o município está falando, propriamente dito, não está na LDO, por exemplo. Essa questão, por exemplo, que você citou, que ontem a gente até reproduziu aqui no programa, sobre não votar que o duodécimo só pode ser utilizado no período em que foi votado o orçamento, mas ele não foi sancionado. Isso é uma interpretação feita pela prefeitura, já que outros juristas não encaram dessa forma. Já ouvi outros juristas que dizem que isso não está especificado na LDO dessa forma. Então, assim, o que a gente quer dizer é que esses impasses que não podem existir, né? Ou seja, o fato é que, diante disso, do que pode e do que não pode, ninguém veio dar para vocês nenhuma garantia que vocês vão receber, que é o que vocês precisam. A verdade é que os argumentos não estão batendo, porque uma hora fala-se em emenda, uma hora fala-se em suplementação, agora o duodécimo, vamos pensar, né, como que o município pode trabalhar de improvisos. Não importa se o nome é duodécimo, se é emenda, se é suplementação, existe um orçamento que tem que ser previsionado, né, para um ano todo e não ficar dando jeitinho, porque até a própria suplementação, que já foi falado, não é visto com bons olhos, né? Porque fica parecendo fraude quando você fica pedindo suplementação daqui, suplementação dali. O importante é que isso seja orçado, previsionado e orçado. E nós, instituições, precisamos dessa segurança, porque nós não podemos trabalhar com vocês começam. Lá em março, a gente vê se a gente consegue uma suplementação. Lá em abril, a gente vê se a gente consegue. A gente não pode trabalhar com essa instabilidade, porque o que a gente prevê é anual, né? A oferta do serviço, ele é anual, ele não é temporário, ele não é um período, né? Ele é constante. Eu não posso ter um profissional hoje contratar em janeiro e em julho dispensar esse profissional. Eu não posso. Eu tenho uma programação, um planejamento para executar, porque a gente não finge que trabalha. A gente tem um plano para seguir e são esses planos de trabalho que não foram assinados até agora e que gera essa insegurança. Então, a gente convida a população que está ouvindo para que junte-se a nós. Eu vou ser bem clara com relação a grupos políticos. Nós não estamos aqui para lado A e lado B, eu já falei isso na audiência pública, né? O nosso diário de jovens vai de A a Z, então a gente não escolhe ou A ou B, nós simplesmente defendemos os direitos. Nós somos representantes de um público ao qual atendemos e que não podemos ver diante dos nossos olhos o nosso trabalho escorrer pelas mãos. Tem um depois. Porque nós sabemos da dependência deles com relação ao que a gente realiza. Então, quando a gente convida, não é para falar de A e de B, é porque os interesses pessoais não podem sobrepor os interesses da população. E é 4 horas desse ato, não é isso? 4 horas nas escadarias lá da Câmara. Desculpa, eu acabei te atrapalhando aí, mas tem uma mensagem aqui no Face, que é do Kleber Tinoco, advogado, sabe do que está falando também, e ele coloca aqui a opinião também: a discussão da LOA na Câmara não trava o orçamento, há equívoco do governo.
Então, é o que eu falava mais cedo. É um momento muito confuso, muito complicado de poder tocar adiante tudo isso que você falou, mas no caso aqui no caso da Fundação CDL, você afirmou já que não tem, esses jovens já não estão participando desse projeto específico. São quantos jovens e qual projeto é esse? Então, diretamente 60 jovens e 240 de forma indireta, porque o atendimento é para as famílias, né? Então, esse atendimento impacta direto. E a gente não está falando de um público comum, a gente está falando de um público vulnerável e em risco social. Para esse tipo de público, qualquer tempo perdido, assim como nós tivemos sérias consequências com a pandemia para esse público, que deixou sequelas até hoje, seja na aprendizagem, seja no lado emocional, gerou ansiedade, gerou tantas coisas, né? Então, assim, as consequências de um afastamento para alguém que está em acompanhamento são coisas que não dão para mensurar, né? Eu falo aí também das parceiras que trabalham com o público PCD, assim como a gente abraça, são atendimentos interrompidos que não adianta lá na frente tentar correr, porque a gente faz um trabalho preventivo. Nesse caso de tratamento, tem o trabalho preventivo, tem um caso de tratamento, a Fundação faz um trabalho preventivo. Então, qualquer tempo perdido é um risco para esses jovens. Então, essa é a nossa missão, de buscar cada vez mais que isso se regularize, né? Por conta das consequências que isso vai gerar lá na frente. Já estão gerando. No caso seu, por exemplo, e de outras instituições, outras ROSCs, também sim, já estão gerando. O artigo 60 é da LDO, não é, o Rodrigo? Que gera, naturalmente, as diretrizes para a LOA. E no artigo 60 diz o seguinte: se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo prefeito, até o dia 31 de dezembro de 2023, com data específica até, a programação dele constante poderá ser executada por 12º mensais até sua efetiva sanção. Para ser sancionado, ele precisa ser aprovado pela Câmara primeiro, nesse trâmite legal, né, Rodrigo? Então, aí por isso que os governistas, o próprio procurador do município, né, e outras pessoas que a gente tem ouvido têm dito, é que como que o prefeito vai sancionar algo que não foi votado? Então, que o impasse estaria nesse sentido. Só que outras pessoas dizem que a lei não diz nada em relação disso. Diz que se o prefeito não sancionar, mas se ele não sancionou porque a culpa é dele, porque a culpa é da Câmara, pouco importa, ele poderia. Não, que não foi votado. Mas o projeto não fala que o motivo pelo qual não sancionou. É isso que alguns juristas avaliam, que o projeto não diz assim: se o prefeito não sancionar porque ele não quis, ou ele não sancionou porque não foi votado. Esse artigo não deixa isso claro. Então, isso é o que vem dividindo essa opinião. Essa parte aí, porque assim, eu creio que as documentações já foram apresentadas, inclusive ao Ministério Público, né? Sim, nós que representamos crianças e adolescentes, nós encaminhamos, né, a doutora Nick, que é sempre muito atuante, né, nos direitos da criança e do adolescente, né, já está com toda a documentação. Eu creio que muitas coisas só vêm à tona depois, né, a própria imprensa recebe muitas notícias fragmentadas, e eu já parabenizo mesmo a Folha, porque é uma fala que eu tive ontem lá na reunião do Conselho, é o seguinte: a gente vê muitos sites, né, hoje em dia o Instagram, hoje em dia todo mundo tem um espaço de voz, mas é que precisa ter muita responsabilidade com o que se publica, porque é uma fala direto para a população, e nem toda a população tem um discernimento, um conhecimento para interpretar certas situações. Então, assim, o que a gente tem visto muito são
canais de comunicação que pega um videozinho aqui e solta. Aí pega uma resposta de outro e solta. Fomentando cada vez mais a picuinha, o chamado feno. Até as falas são assim. E a ladainha continua. E o empate continua. E olha a novela, mais um capítulo da novela. E isso não orienta a população em nada. A gente assim, agradece espaços como o de vocês, que ouvem as partes. Que aqui não se trata de uma disputa. Nesse caso, né, do convite das OSCs, é para apresentar na prática o que vai ser impactado. Independente. E convidar pessoas e mencionar, fazendo uma leitura da situação e não apenas reproduzindo vídeos, porque a população precisa ser esclarecida. A gente vê aí nas grandes redes de comunicação os próprios repórteres apresentando uma situação e opinando sobre ela juridicamente. Ela tem um respaldo para falar daquilo e gerar opinião para que o público entenda o que está se passando, que o que a gente vê, até nas próprias respostas lá. Ontem eu passei o olho lá na lida, dei uma lida lá, vai cancelar programação do Farol. Como que responsabilidade? Porque no programa, como é que dá uma festa sem fazer um orçamento antes? Então, assim, são muitas falas aleatórias, porque a população não sabe, de fato, detalhes. Até para nós é difícil, que estamos por dentro, tentando entender o que está se passando, é difícil, mas, assim, não dá para um veículo de comunicação que tem voz não utilizar isso em benefício da população, até para que eles sejam mais participativos, porque se tem algo que a gente tem que tirar de lição, como o próprio Rodrigo falou, que se é de tirar alguma coisa boa da não votação da LOA, que até então a gente só vê prejuízo, né? Se é de tirar alguma coisa boa, é que as pessoas participem mais da política do lugar onde elas moram, porque parece que só se fala de política em ano de eleição. E, lamentavelmente, quando numa audiência a gente falou, né, vamos entender quem são as pessoas que estão querendo impedir o progresso, que estão querendo impedir que as coisas aconteçam, que estão dificultando, vamos dar os nomes. E a gente ouve aí falas de que alguns vereadores não estão preocupados com o merecimento do voto, porque voto se compra. Então, são coisas impactantes de se ouvir, né? Muitas coisas são ditas, mas a verdade é que a gente sabe que no ano de eleição muitas coisas acontecem de forma ilegal e é lamentável, mas que quando a gente prepara cada vez mais a população para entender... O jovem, né? O nosso trabalho consciente, de conscientização que a gente faz a nossa parte com os jovens é para que eles entendam que a compra de votos ou grupos políticos brigando, enfim, essas coisas vão atingir a eles próprios, né? A própria população é a que vai sofrer as consequências dos atos ilícitos. Então, esse é o nosso trabalho de conscientização para os jovens, para que eles participem cada vez mais das políticas públicas. Eu acho que foi um momento, né, nessa não votação da LOA, esse tema trouxe a integração de conselhos que nem se conversam. Ontem a gente teve, né, lá vários conselhos, vários representantes, tanto da educação, da saúde, da pessoa com deficiência, das entidades que prestam serviço. Então, assim, isso deveria ser uma coisa frequente. E essa conversa entre os setores, elas têm que acontecer, porque, afinal de contas, o bom funcionamento do município é a qualidade de vida para a população. Então, acho que se tem algo de bom a tirar disso, é que a gente aprenda, porque geralmente, em época de crise, assim como foi a pandemia, que essas coisas vêm para unir em prol da população, que tem que ficar
é claro é que, independente de concordar com a fala de um ou de outro, é que o que não pode é que essas coisas prejudiquem a população. Então, acho que isso tem que ficar claro. E eu parabenizo a Folha pelo espaço de discussão sobre o assunto. E não são apenas meros reprodutores de vídeos ou de falas, porque isso não ajuda em nada a população que tem que estar consciente do que está acontecendo. Kelly, a gente está tendo muita preocupação em relação a isso, até de trazer pessoas que possam falar específico sobre a lei, a LDO, né? Sobre a LOA, mas inicialmente porque a LOA, basicamente, as diretrizes vêm da LDO, né? Então, como a LOA não foi ainda votada, as pessoas tomam muito conhecimento do que está na LDO, que já foi publicada, inclusive, pelo prefeito. E a gente tem muita preocupação disso, de trazer pessoas que possam ficar opinando por algo que muitas vezes elas não conhecem, elas não estudaram, elas não sabem, porque cada lei de diretriz orçamentária, cada lei, ela é construída de acordo com o perfil de cada cidade. Então, quando você compara, por exemplo, a LDO daqui com a LDO do governo federal, isso não é, cada LDO ela é feita de acordo com a realidade daquela cidade. Então, é incomparável. A gente tem muita preocupação de trazer as pessoas aqui. Então, quando a gente fala do posicionamento, de que um lado acredita que pode usar o duodécimo, o outro lado diz que não pode, o que isso causa, na verdade, independente se um está certo ou outro está certo, porque a justiça tem suas interpretações e o caso já está na justiça, se a justiça tiver que entender que é inconstitucional usar o duodécimo ou é constitucional, isso é a justiça que vai decidir, porque, infelizmente, no diálogo isso não vai acontecer mais. O que não pode acontecer... O inevitável é chegar nesse ponto, né? Vai chegar nesse ponto de impasse. Precisava chegar. Nós já estamos aí avançando para a primeira quinzena de janeiro. A segunda quinzena, já é semana de pagamento, né? Já começa entrando na segunda quinzena. A programação da folha, né? É algo que não devia... essa é a questão que tem que ficar clara. Assim, usar essa estratégia aqui para dar jeitinho aqui ou ali não é o ideal. Não deveria. Está se falando de vida, gente. Está se falando, não é número, é vida. Né? Então, essa insegurança realmente... E por isso a gente tem convidado essas instituições, né, já passaram pela gente. Na verdade, esse impasse da LOA, a primeira pessoa a levantar isso no programa, né, sempre é bom a gente falar isso, né, Cláudio? Nem foi a gente propriamente. A gente convidou o Renato Gonçalves, que era do Instituto, Instituto São Pedro. São Pedro. Assistência atualmente. Mas ele veio no programa para falar sobre o Natal Solidário do não é Instituto o nome não, acho que é outro nome. Lá do São Pedro, que é na comunidade da Linha. Ele veio para falar sobre o Natal Solidário de lá. E aí a gente estava comentando sobre esse impasse da LOA e ele, como era também naquela ocasião o coordenador do Fórum da Sociedade Civil, e ele falou, Rodrigo, me dê licença, eu queria inclusive comentar sobre isso. E aí naquele momento ele levantou toda essa questão de preocupação que se tinha em relação ao orçamento, a não votação do orçamento. Isso ainda em dezembro, lá para o lado do dia 22 de dezembro, foi quando ele trouxe isso. E aí, a partir do que ele falou, que nem foi a gente que provocou, foi ele, de uma certa forma, que colocou essa questão, foi quando o prefeito gravou um vídeo já direto de Brasília, falando que o que o Renato tinha dito no programa era de fato. E aí isso desencadeou em todo o desdobramento na Câmara. E aí... Foi um assunto que tinha sido discutido na semana, na plenária do Conselho. Né? O presidente da Câmara falou que estava aguardando a votação da LOA e o quanto isso geraria. E ali na plenária, onde estão todas as OSCs, representantes da OAB, a gente tem uma plenária mensal. E aí levantou-se, porque para a gente, eu falei assim, gente, está tudo tão bom, tudo caminhando, a gente escreveu os projetos e aí ficamos, quanto vai ser a assinatura do plano de trabalho, que geralmente acontece para já janeiro já trabalhar? E aí ele falou assim, olha, todos os planos de trabalho estão lá prontos para ser assinado, mas eu não posso assinar porque está acontecendo isso. Tinha acabado de acontecer a discussão na plenária e aí o Renato teve essa possibilidade de explanar isso, né? Foi. Que que só a gente sabia explanar para poder... E a partir daí, a gente começou tentando entender, e quem a gente tem trazido nesse programa é justamente quem vai ser impactado.
a gente não quer saber se... A gente tem, inclusive, trazido também representantes, né, dos grupos políticos. O próprio Elin Naim já esteve com a gente falando a visão deles em relação à LOA, colocando as questões que são postas por eles. A gente já recebeu representantes, pessoas ligadas também à base governista, mas o que mais importa para a gente é mostrar, de fato, o que isso vai impactar na insegurança que foi criada para as instituições. Essas discussões, hoje, a gente acredita que, pelo andar da carruagem, elas vão acabar, o desfecho vai ter que ser jurídico, porque a gente não vê, pelo menos, sinalização de um lado ou do outro, de que vai tentar resolver. Muito pelo contrário, a gente tem visto cada vez mais declarações agressivas, que não condizem com o momento, né? E colocando as instituições, muitas vezes, como se fosse massa de manobra, e que realmente só faz com que a população fique cada vez mais insegura. Eu acho que assim, isso é muito ofensivo e desrespeitoso com as instituições que prestam seu trabalho. Porque, assim, não somos cargo político, não somos RPAs, a gente não depende disso, né? Nós trabalhamos em prol da população. Então, assim, é desrespeitoso e é lamentável, porque as pessoas que falam isso nunca nos fizeram uma visita, né, para conhecer o nosso trabalho e realmente conhecer o público que a gente atende. Então, assim, eu nem entro nesses pormenores, porque a gente sabe que na hora do desespero, eles falam mesmo e aí usam expressões descabíveis, mas, assim, é desrespeitoso e é lamentável. Mas o que nós, enquanto OSC, representantes de um público, a gente já entregou nas mãos do judiciário, nós já fizemos a nossa parte, eu acho que, assim, as tentativas foram por diálogo, a outra foi, né, com as ações judiciais que já estão atendendo aí, nós nos reunimos e fizemos uma carta aberta, né, vai ser entregue hoje lá à Câmara Municipal, uma carta aberta, né, com todos os representantes de instituições. Nós tivemos ontem lá no Conselho a Sauana do Câncer, né, representante do câncer. Nós tivemos uma mãe muito acalorada na fala, que ela falou que ela não tinha noção da dimensão do problema, que falou da situação do filho dela, que que é transplantado, né, perdeu 2 rins, faz um tratamento aí muito sério e que está ameaçado também uma instituição que tem essa luta aí com a questão de pessoas que sofrem de insuficiência renal, enfim, que realizam esse trabalho. Então, assim, são vários representantes que se juntaram para dizer o quanto serão prejudicados. E quando a gente vai para esse manifesto, esse ato público, não é para provocação, porque nós já passamos por todas as linhas de atuação, do diálogo, as ações, né, que foram encaminhadas para o Ministério Público, a carta aberta, nós já fizemos todo esse processo. A manifestação, o ato público, é um chamamento à população do que estamos passando, né? Nada mais do que falar nome de A, de B, é simplesmente reunir a população para que eles entendam o que o cenário hoje está prevendo, né? Consequências drásticas, que não são futuras, são momentâneas, já são agora, né? Está acontecendo agora. Perfeito. Perfeito, Kelly, é isso. O drama está exposto, está colocado, a situação de cada entidade dessa, de cada OSC. A gente tem também acompanhado tudo isso muito de perto, como o Rodrigo falou, ouvimos aqui o Elin Naim, que inclusive tem um histórico familiar muito importante com relação à própria APAI, né, em que a gente sabe da ligação familiar dele com relação a essa instituição. Então todos ali estão inteirados do que é e do que pode de fato acontecer, e também do próprio executivo, do próprio prefeito também sabe, conhece muito bem, né, e entende melhor do que ninguém do que é essa necessidade de que a cidade precisa andar, não pode parar. Engraçado que a gente fica pensando, Campos, em outros momentos, agora recente, né,
tivemos outras crises também importantes, mas com os cofres vazios, né? Hoje você tem dinheiro e por uma situação dessa a gente acaba é uma coisa muito, muito, muito ruim para a cidade inteira, como você bem disse, não só para os assistidos pela instituição, mas como um todo. É triste também, sabe o quê? O histórico negativo que fica para a cidade é um histórico negativo até de insegurança para a população, que vê nos representantes do povo alguém que possa defender os seus interesses. E quando a gente se depara com uma situação em que os próprios interesses do povo estão comprometidos, gera uma falta de credibilidade, né? O povo fica desacreditado, fica desestimulado. E, consequência disso, são pessoas que não vão mais querer ir às urnas votarem, porque eles simplesmente estão desmotivados, desestimulados. Isso pode gerar um grande problema aí à democracia, que a gente levou anos para conquistar, né? Mas é que isso gera uma frustração, porque, nossa, a população precisa ter representantes, né, para defender seus interesses. E quando a gente vê que quem deveria defender é aquele que prejudica, a gente fica à mercê, né? Então fica uma descredibilidade e é algo muito negativo para o histórico da nossa cidade, infelizmente. Eu acho que a pergunta que fica acho que tem que ser feita, porque a gente vê muitas vezes sendo colocada, porque a LOA não foi votada, porque precisa de bolsa universitária, precisa de reajuste de servidor, precisa de mais dinheiro no fundo de qualificação profissional. Todas essas questões, elas poderiam ter sido apresentadas no momento que a audiência acontecesse, no momento em que a votação ocorresse, né? Isso é o que vem sendo colocado, né? pela sociedade de forma geral, vamos dizer assim. Mas a pergunta que fica tudo bem, mas e aí, como vai ser? Vocês dizem que dá para usar o 12º, o outro diz que não pode. Mas juridicamente está impedido. E aí? E aí? Qual é a solução? A gente vai ficar sem receber? Vocês vão ficar sem receber? Vocês, enquanto instituição... Qual é a solução? Ninguém apresentou essa solução até o momento. Diz que é possível, o outro diz que não é. E aí, vocês vão ficar nesse impasse? Qual a segurança que vocês têm para poder começar a trabalhar? E esses jovens, essas crianças? Essa é a resposta que vocês não têm. Né? E eu acho que o tempo só está passando e cada vez mais parece que essa resposta não vai vir. Né? Então, assim, eu acredito realmente nesse momento que vai ser a justiça que vai... infelizmente, vai ter que atuar. O judiciário vai surpreender a todos. Eu creio que isso está próximo do fim. Eu já tenho uma fama de ser otimista e eu prefiro ficar com o meu otimismo mesmo, né? Eu creio que está se encaminhando para o fim, porque eu acho que quando o judiciário entra e aí... né, veta qualquer possibilidade de irregularidade, acho que o judiciário vai fazer o papel dele, a justiça vai ser feita e espero que tenha uma saída honrosa aí dessa situação que ficou bem feia, né? Espero que tenha uma saída honrosa. A gente tem acompanhado, né, o CMPDCA entrou com a ação na vara da infância e juventude lá atrás, no primeiro momento pedindo uma tutela antecipada. O juiz, né, entendeu que por cautela que deveria dar 15 dias para poder, acho até para poder ver se chegava a um acordo, e esses 15 dias se esgotam, inclusive hoje, dos 15 dias úteis dados pelo juiz, eles se esgotam hoje, e a última informação que a gente teve do Tribunal de Justiça ontem é que já estava para decisão, que o juiz já estava com o processo para decisão. Então, a gente vai continuar acompanhando. Eu acredito realmente que, pelo menos por parte da vara da infância e juventude, já se deve ter um desfecho, né, entre hoje e amanhã, no máximo, na próxima segunda-feira já deve estar tendo um desfecho, que aí traz segurança, talvez, para essa... Segunda é feriado em Campos, hein? Mas verdade, tem que ver se vai funcionar. Pode trazer essa segurança, mas é uma questão de cadeia, porque o que o CMPDCA pede é a votação do orçamento. Então, se a votação do orçamento acontecer, não vai beneficiar apenas as instituições que atendem crianças e adolescentes, mas, né, de forma geral. Então, é esperar aí e ficar nessa expectativa. Mas, mais uma vez, a gente fala, independente, né, dos argumentos colocados por um grupo ou colocados pelo outro, a única certeza que a gente tem é que hoje essas instituições, elas estão numa insegurança que elas não poderiam estar passando, né? E aí, quem vai resolver?
qual é a solução, né? Então, acho que o ato público que vai acontecer hoje na Câmara, acho que ele tem essa representatividade de se cobrar uma solução. Não é achar culpados, mas cobrar uma solução, e que essa solução venha, né? Eu acho que já passou o período dos questionamentos, de quem é a culpa, dos diálogos. Eu acho que já esgotamos todos os prazos para isso. O que é necessário agora é solução, com certeza. Eu comentava ontem aqui sobre alguém pensar fora da caixinha, né? Sair desse entrevero aí, dessa confusão, e de colocar a conversa em dia com talvez outras lideranças, talvez outros políticos. E aí, como houve o início da pacificação, né? Mas também não vejo isso, apesar de ser otimista também, Kelly, não vejo isso como solução. Acho que a gente deve se pegar aí realmente na justiça e torcer para que não haja prazo lá para recorrer, né? Porque também tem isso. Então, tá muito em cima. Ô Kelly, eu quero te agradecer, queremos te agradecer, né? Eu, o Rodrigo, a bancada, o Grupo Folha, pela presença aqui no programa hoje, mas sobretudo pelo trabalho que você faz aí à frente da Fundação CDL. Parabéns, boa sorte e tomara que hoje vocês obtenham êxito lá também nesse manifesto, nessa manifestação, né? E que essa carta chegue até quem precisa chegar, mas antes de qualquer coisa, que ela possa fazer com que essas pessoas entendam o papel delas neste contexto da sociedade como um todo. Obrigado pela sua presença. Nada, eu que agradeço, estou muito honrada, né, de fazer parte aí dessa discussão, e mais do que isso, levantar a bandeira, né, da minha instituição e do meu público, né, por quem a gente trabalha com afinco, com amor, e por quem a gente briga de forma ferrenha pelos interesses deles. Kelly, quem quiser conhecer Obrigada e parabéns a vocês aí pelo trabalho. A gente coloca à disposição também, Kelly, para quem quiser conhecer um pouco mais da Fundação, tem algum Instagram? Como que as pessoas podem acessar algum site? Elas podem entrar em contato de alguma forma? Podem ir lá conhecer? Quem quiser contribuir de alguma forma? Você falou para mim mais cedo, só para a gente finalizar, da possibilidade das empresas também se tornarem parceiras, porque dentro desse Voe Juventude, vocês têm, inclusive, uma etapa em que esses jovens também têm tipo, uma experiência, um dia numa empresa. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, e quem quiser ser parceiro também da Fundação, como é que faz? Então, esse público do Voe Juventude, ele tem uma experiência prática nas empresas. Então, assim, você, empresa que quer receber um jovem, nunca teve um jovem aprendiz, tem medo, né? Não sei como é ter um jovem aprendiz. Abre as portas da sua empresa para receber o jovem de forma gratuita, uma vez por semana, numa experiência prática de 4 horas, que você vai se surpreender com o desempenho deles. Essa prática de aprendiz por um dia está dentro da programação do projeto do Voe Juventude e tem a finalidade de aproximar o jovem do trabalho. Ele conhece o ambiente, ele tem que se preparar, eles ficam todos nervosos. Amanhã eu tenho que chegar a que horas, uniformizado, aí ele já começa a ver, né, a pontualidade, a forma como ele vai lidar com a equipe, o atendimento ao público. Então, é a experiência para ele de trabalho. E a gente tem depoimentos lindos deles dizendo como foi. E aí, às vezes, eles estão no Plínio Bacelar, outra vez eles estão numa ótica. Então, eles estão em nichos diferentes, o que possibilita ele uma identificação com o local de trabalho. Eu gostei eles circulam das empresas, então eles circulam. É um rodízio, né? Aí um lá foi para o laboratório, né, do Plínio Bacelar, o outro foi para a Radmed, enfim. E o bom de tudo isso é que o empresário ele tem a oportunidade de conhecer esse jovem de perto e falar, olha, eu gostei desse menino que teve aqui semana passada, manda ele voltar. E eu falo, não, se você gostou, contrata como aprendiz. E essa experiência prática resultou, graças a Deus, aí, em mais de 20 contratações desde o ano passado para cá, só por terem passado por um dia, né? Falou assim, gostei desse menino, vou dar uma oportunidade a ele. Então, é com muita alegria que a gente divulga aí, e a empresa que quiser receber esse jovem é só fazer contato lá. A Fundação CDL tem um arroba que é Fundação CDL Campus, né? Uma página no Instagram. A gente está com um site
para ser colocado no ar, apresentando aí todos os nossos trabalhos, mas o Instagram tem um pouco do resumo de algumas ações desenvolvidas. E para quem quer ser jovem aprendiz, a gente tem atendimento presencial toda quinta-feira, de 1 às 5, para fazer o cadastramento e ficar lá no nosso banco de dados. Quem sabe a sua oportunidade chega o quanto antes. E aí eu coloco à disposição de todos vocês aí para qualquer tema que a gente possa vir a discutir, tá bom? Muito bom. Sim, a gente deixa o espaço aberto, inclusive, lá, para que você possa já estender o nosso convite ao Maicon Caneca, lá do projeto Parque São Silvestre, que vocês dão esse suporte técnico a ele lá, para que, numa oportunidade, ele esteja aqui com a gente também, falando desse projeto, da importância desse projeto e dessa parceria também com a Fundação CDL. Com certeza. Boa. Kelly, mais uma vez, obrigado. Bom dia. Vai lá cuidar do bebê lá também. Pelo menos ajudar aí. Tá bom, minha filha. Valeu. Bom, 9h01. Meu caro Rodrigo, fechamos por aqui. Você quer seguir com algum comentário? São 9h02. Não, acho que a gente mesmo vai acompanhar hoje, né? Como a Kelly falou, tem esse ato na Câmara Municipal, né? Às 4h da tarde. A gente vai estar lá acompanhando, claro, né? Toda essa movimentação e vai estar ao longo do dia atualizando também, né? O que mais surgir a respeito desse impasse da LOA. Como você falou, Cláudio, a gente está aqui para dar voz a essas instituições e todas aquelas pessoas que realmente vão estar enfrentando problemas a partir desse impasse da Lei Orçamentária Anual. A gente não está aqui para dizer, como a gente falou, interpretações são feitas muitas vezes pela Justiça, né? Então, quando a gente traz alguns posicionamentos em relação ao que pode ser feito com o orçamento, com a nova votação da LOA, com base no que está sendo dito por pessoas que representam um lado e representam o outro, né? E aí, eu acho que quem vai vai dar esse veredito final e vai dizer de fato, né, quem está certo ou quem está errado, vai ser a Justiça, né? Mas o que a gente tem trazido aqui nesse programa é isso, a preocupação que essa insegurança traz para essas instituições e para toda a população de Campos. Porque se não tem diálogo, o que precisa é de solução, né? E se essa solução, da forma que ela virá, o ideal é que ela pudesse ter vindo no diálogo. Mas se ela não vem no diálogo, que ela agora venha, né, de alguma forma, que alguém, como você falou, fora dessa disputa, possa aí estar colocando, de fato, né, a população em primeiro lugar. É aquilo que a Kelly falou, cada um agora vai ficar fazendo aí de acordo com o seu interesse nesses canais aí, né, de comunicação. Os caras falam de imprensa, né? Então, beleza. Então, vai lá e coloca o que é de fato que está acontecendo e não o que ele recebe para colocar, o que é muito complicado, o que é muito difícil. Um momento que talvez já antecipando, Rodrigo, o que será essa eleição esse ano. Sinceramente, eu cheguei a pensar, cara, que havia uma expectativa aí, pelo menos da minha parte, com relação a essa nova juventude aí, essa juventude da eleição, da política, né? Mas, infelizmente, a coisa me parece que tem ainda uma ligação forte com o passado. Sei lá, parece que o velho voltou, uma coisa assim, sabe como? Né? Para quem já viu a política em Campos, essas animosidades todas aí, então me parece que, sei lá, essa geração tem tudo para mudar essa história da política, mas sobretudo a história de Campos. Está nas mãos dessa nova geração, mas me parece que está com uma ligação muito forte com o passado ainda, o que não é nada bom pra gente, muito ruim. Rodrigo, obrigado por hoje, bom dia para você e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Cláudio, um abraço. Obrigado, bom dia. São 9h05, fechamos por aqui o Folha no Ar, estaremos de volta amanhã às 7 da manhã com novas informações e, claro, né, com os entrevistados, com o entrevistado, enfim. Você que está ligado na gente, continue ligado, continue na Folha FM. O Folha no Ar tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.